Galera, que é o Alex da Minuto Esporte. Galera, vamos trocar aquela ideia aqui e falar de Vasco. Galera, quem puder compartilhar, curtir e comentar, seria muito bom pra gente interagir e falar de futebol muito mais do nosso Vascão. Dito isso, galera, Vasco ontem jogou contra o Botafogo, tá? Em São Januário, casa cheia. Mas assim, o Vasco não correspondeu à altura que o seu torcedor faz, tá? O seu torcedor se doa em muitos jogos, tá? Até mesmo nos piores. Mas ontem, só a única coisa que eu posso ressaltar, que o Vasco só teve vontade de jogar. E isso é o mínimo, né, que poderia fazer, né, já que falta técnica, falta criatividade. E quando se tem criatividade, o Paiva vai e faz o favor de tirar. Acredito que ontem foi o tiro no pé para ele não ser efetivado, tá? Eu não digo só pela substituição do Payet, tá? Acreditamos que o Payet precisa ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma para ele jogar como titular desde o início, tá? Pois vinha de lesão, é um jogador acima da idade, então era muito previsto a substituição. O JP é que eu não entendi, tá? O Vasco precisava de qualidade técnica, né? Um pouco de criatividade no meio de campo e ele tirou. Preencheu com esforço, Zé Gabriel. E assim o Vasco foi mais na base da força, vamos dizer assim. O Verratti mais uma vez assumindo o seu papel de importante dentro do elenco, fazendo o gol do empate, né? Vamos dizer assim, que salvou o pescoço do Paiva, né? Que já vinha uma pressão em cima do Paiva sobre a mudança do Payet, que é onde eu não considero isso anormal, tá? Por um cara de 35, 36 anos, né? Que vinha de lesão, vinha se trabalhando para jogar, tá? E ele também tem que entender isso, tá? Que o campeonato é longo e o Vasco precisa do jogador dele, do nível dele, né? Em alto nível, né? Então acredito que o Paiva acertou em ter tirado ele, mas errou em tirar o JP, tá? Aí para mim eu acho que ele errou. Maicon não tem que ficar na zaga mais, tá? Ele precisa entrar pro banco ou sair do Vasco. É um jogador medroso, é um jogador confuso dentro do jogo. Ele, em muitos momentos ali, ele poderia ter afastado bolas, ter dado um combate mais firme e não conseguiu. Por sua vez, Léo Pelé consegue ir para o banco, para o Maicon, por sua amadorismo, vamos dizer assim, porque marca fofo, vamos dizer assim. E ele, para mim, é um jogador que tem uma saída de bola muito boa, uma visão de jogo muito boa, mas que ele poderia lapidar essa forma de marcar. Aí sim eu acho que a gente poderia ver um Léo Pelé melhor. Mas o Vasco precisa trazer um zagueiro muito bom para entrar no lado esquerdo ali. Acho que seria crucial essa posição. Dito isso, o Vasco entrou com o Lucas Piton na ponta esquerda e o Vitor Luiz como lateral esquerdo. Acho que ele errou. Tá, acho que foi mais um erro dele. Acho que o Lucas Piton tem que ser zagueiro, tem que ser lateral esquerdo de praxe. Tem que ser lateral esquerdo de praxe. E colocar um ponta esquerdo. Tá? Entrasse com o Eric Marcos, entrasse com qualquer outro. Até o Ryan jogando como ponta esquerdo, acho que não mudaria tanta coisa. O Vasco também precisa contratar um meio de campo. Claro, o Coutinho tá vindo, tá? Ainda como não fechou, né? O Vasco tem que trazer esse meio de campo criativo, tá? Porque só o Payet não dá. Ele tá quebrando toda hora, 5 jogos já sem o Payet, e o Vasco precisa de um cara desse naipe. Parece que tá já finalizando já o Coutinho, tá? A gente tem que entender como será essa modulação com o Coutinho no meio de campo. É óbvio, né, que a gente vai ver peças como Alex Teixeira, a gente vai ver peças como Souza. A gente ainda tem que ver a readequação deles dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do futebol brasileiro, que é quarta e domingo, tá? O menino Ryan que entrou, cara, morto. Pra mim, eu acho que já era pro Vasco dar um fim, né? Vendê-lo, tá? Vendê-lo, que já é uma situação muito boa pra ele, tá? E pro Vasco. Rossi, continua no banco, por favor. Não mais tempo para ele, por mais que para ele fez muito bem para o Vasco, né, na sua primeira passagem, mas não dá mais.
O Vasco, nesse início de julho, vamos dizer assim, essa temporada de janela aberta, o Vasco precisa olhar bem os seus setores. Eu digo um volante muito bom, muito bom. Eu não digo que o Hugo Moura seja ruim, tá? O Hugo Moura não é ruim, não é, mas ele tá longe de ser o que a gente precisa, tá? Tá longe. Mas é um cara que tá dando combatividade, errou no lance do Tietê, que poderia ter sido expulso. Isso o Vasco tem que acertar, porque o Matheus Cocão, ele também é desse naipe, tá? Que tem muitos momentos que ele dá uma entrada fora do normal e acaba sendo amarelado ou expulso. Isso não pode acontecer num grupo que praticamente é limitado, tá? É muito limitado. Não pode ter esse tipo de pensamento, tá? Para mim, o Hugo Moura errou e o árbitro errou ainda mais não ter expulsá-lo, tá? Na entrada no Tietê. Errou demais. Mas ele não tá longe de ser ruim a quem já está dentro do elenco. O Vasco precisa trazer reforços que melhorem taticamente, tecnicamente, criativamente dentro do elenco, tá? O Vasco precisa criar muito mais situações de gol do que foi contra o Botafogo. No segundo tempo, eu digo que o Vasco melhorou porque precisava empatar, precisava dar uma resposta ao torcedor, porque tomou um gol bobo, Léo Jardim. Por mais que é um grande goleiro, é um grande cara entre as traves, mas errou, tá? A bola ali pra mim era defensável. Esforza errou, tá? Errou um garoto novo, tem que lapidar esse garoto, senão pode ir embora também. Mas que é um garoto em construção, tá? Um garoto jovem, em construção. Mas errou muito em ter deixado cabecear a bola. Então assim, galera, o Vasco ontem contra o Botafogo é o mesmo de outras partidas com o Paiva, tá? O Vasco precisa melhorar a questão tática. Claro que agora essa janela, esse mês de julho será importante para o Vasco, vai trazer novas peças, mas precisa olhar com carinho e trazer peças assertivas. Não dá agora pra gente apostar, não dá pra gente ficar inventando nada, tá? Como o Paiva inventou dentro do jogo. E eu acho que ele deu um tiro no pé para ser efetivado, tá? Então o Vasco precisa trazer um técnico que tanto entenda do elenco, como entenda de trazer um posicionamento para o Vasco para subir na tabela. Porque cada vez mais que a gente perde ponto, a gente fica distante de algum objetivo importante. Dito isso, o Verratti parece que está ciente, né, que o Coutinho está chegando, né? Está animado com essa chegada do Coutinho. Então, assim, nós torcedores também estamos ansiosos. Não só com a chegada do Coutinho, tá? Tem o Alex Teixeira, tem o Souza, tem o Emerson Rodrigues. Mas também tem outras peças que a gente precisa, como a zaga. Precisa muito, tá? As duas pontas. O Vasco precisa de jogadores muito bons ali para subir e cruzar essa bola para o Verratti. O meio de campo mais criativo. Claro que a gente vai ter Payet, Coutinho. Mas será que os dois jogarão juntos? Como será? Isso aí é uma coisa muito ruim para o torcedor nesse momento, sem ter o norte, né? Sem saber o que vai ser dessas contratações. Mas assim, a gente vê pelo menos o Vasco aguerrido. E isso alivia muito o seu torcedor. Então assim, essa semana a gente vai ter notícias muito boas do Vasco, como já teve o CEO e o COF, né? No caso de finanças, né? Que estão sendo contratados, vão ser apresentados na segunda-feira, né? Então o Vasco se mexendo, se modulando, mas que a gente precisa de resultados dentro de campo para não haver um cenário caótico que a gente já conhece de São Januário. Então é isso, galera. É o Vasco que jogou contra o Botafogo, arrumou um empate, né? Levou um empate, né, para o campeonato, que era para ter sido uma vitória, tá? Dentro de casa, casa cheia. Então a gente não pode ficar perdendo esse tipo de ponto dentro de casa. Agora, o Vasco precisa essa semana trazer reforços aí. Eu acho que o Pedrinho tem que trabalhar muito se quer ter vamos dizer assim, um resto de ano tranquilo. Se quer um resto de ano tranquilo, não brigar novamente pela zona de rebaixamento, né? Pelo menos ali buscar uma Sul-Americana, uma pré ou uma Libertadores. Tem que mexer muito nesse elenco. E uma penca aí tem que sair. Obrigatoriamente tem que sair, porque não tá dando, não estão mostrando o seu futebol ou querendo mostrar futebol no Vasco. Então é isso, galera. Fica até a próxima. Não se esqueça, compartilha, comenta e segue o canal, galera. Tamo junto.